Olá, tudo bem? Você já ouviu falar sobre teologia da deficiência? Talvez você nunca tenha ouvido falar desse termo, talvez esteja curioso para entender o que significa, e eu quero te convidar a ficar comigo até o final, porque essa reflexão não é só para pessoas com deficiência, é para toda a igreja, é para todo o corpo de Cristo. Se você ama Jesus, ama a igreja e quer construir uma comunidade mais parecida com o reino de Deus, esse vídeo é para você. Quando a gente ouve teologia da deficiência, pode parecer algo complicado, acadêmico ou distante da realidade da igreja. Mas na verdade é algo muito simples e muito urgente. A teologia da deficiência é uma reflexão teológica que parte da experiência das pessoas com deficiência. Ela pergunta: o que significa ser pessoa com deficiência no corpo de Cristo? Como Deus se revela através das vidas, dos corpos, histórias e experiências das pessoas com deficiência? E ainda, como a igreja pode ser de fato o lugar de todos, sem excluir, sem ignorar e sem transformar pessoas em objetos de pena, caridade ou assistência? Essa teologia ela rompe com aquela visão antiga que via a deficiência apenas como sinônimo de castigo, de pecado, de maldição. Ou no outro extremo, como sinônimo de milagre. Como se a única função da pessoa com deficiência na igreja fosse ser curada. Não, a teologia da deficiência nos ensina que ser pessoa com deficiência é ser imagem de Deus, é ser parte essencial do corpo de Cristo, é ser sujeito de fé, de teologia e de discipulado. Mas de onde vem essa teologia? E quando ela começou? Na verdade, a teologia da deficiência ela surge principalmente nos últimos 40 anos, muito forte nos Estados Unidos, na Inglaterra e em alguns outros países, a partir dos movimentos de inclusão e dos direitos das pessoas com deficiência. Ela nasce quando teólogos, teólogas, pastores, ativistas e pessoas cristãs com deficiência começam a perceber que a teologia tradicional, feita nas universidades, nos púlpitos, nos livros, não falava delas, não falava para elas e nem falava com elas. Por muito tempo, a teologia cristã tratou a deficiência de forma equivocada. Ela foi associada várias vezes ao pecado como se fosse algum castigo, a impureza como se fosse sinal de afastamento de Deus, a cura como se a única solução fosse um milagre físico imediato, ou ainda a caridade, como se as pessoas com deficiência fossem apenas receptoras de ajuda e não sujeitos ativos de fé. Nomes importantes surgem nesse movimento, como Nancy Island, que escreveu um livro fundamental chamado O Deus Deficiente, onde ela propõe uma visão radicalmente nova. Ela nos convida a olhar para Jesus ressuscitado, que carrega no seu corpo as marcas da crucificação, cicatrizes, feridas, uma deficiência. Como um Deus que se identifica com os corpos feridos, não perfeitos, não normativos. Outros nomes importantes incluem Amos Young, que trabalha a partir de uma teologia pentecostal da deficiência, e diversos autores e autoras que vêm ampliando esse campo teológico. Infelizmente, na América Latina, esse movimento ainda é muito pequeno, quase inexistente, e é por isso que precisamos começar a falar sobre isso também nas nossas igrejas e nos nossos espaços de fé. E por que isso é tão importante para a igreja? Porque a deficiência não é um problema, não é um erro e não é uma falha da criação. Ela é uma experiência humana. Pessoas com deficiência existem em todas as épocas, em todas as culturas, em todos os contextos. E elas fazem parte da igreja, da comunidade, do povo de Deus. Quando a igreja não entende isso, ela cria barreiras físicas, comunicacionais, sociais e até espirituais. E essas barreiras elas excluem, mesmo que de forma não intencional. Além disso, a teologia da deficiência nos ensina a repensar o que é ser igreja. Será que a igreja é só quem anda, quem fala, quem ouve ou quem vê? Ou será que a igreja é todo aquele que ama a Deus e é amado por ele, independente de como percebe o mundo e de como o mundo percebe? A gente precisa compreender
que deficiência não é ausência de Deus. Deficiência não é falta de fé e deficiência não é sinônimo de sofrimento ou de castigo. Pelo contrário, muitas vezes as pessoas com deficiências ensinam à igreja o que é comunhão, o que é interdependência, o que é graça, o que é amor sem performance, sem exigências. Na lógica do reino, onde os últimos são os primeiros, as experiências da deficiência revelam muito sobre a fragilidade, a mutualidade e a beleza do corpo de Cristo. Mas tudo isso não pode ficar só no discurso e nem na teoria. Como então a gente vive isso na prática na igreja? Primeiro, é preciso haver uma mudança de mentalidade. O primeiro passo é entender que inclusão não é caridade, é justiça, é reino, é perceber que pessoas com deficiência não estão na igreja como visitante, estão como parte do corpo. Não é incluir no culto, é incluir na vida de igreja. Segundo, acessibilidade atitudinal. Significa rever nossas atitudes, nossos olhares, nossas palavras, parar de infantilizar, de ignorar, de tratar como coitadinho ou como um milagre ambulante. É chamar pelo nome, ouvir, dar espaço, criar relações de verdade. Terceiro, acessibilidade física e sensorial. Rampas, cadeiras acessíveis, banheiro adaptado, sinalização, mas também pensar nos sons, nas luzes, nos estímulos, especialmente para pessoas autistas, surdas, cegas, com deficiência intelectual ou deficiências múltiplas. Quarto, acessibilidade comunicacional. O uso de libras, linguagem simples, materiais visuais, de descrições de imagens, sermões e liturgias que sejam compreensíveis para todos. Quinto, espiritualidade inclusiva. É parar de usar a Bíblia como um instrumento de culpa, refletir textos bíblicos de forma sensível às experiências das pessoas com deficiência e lembrar que Jesus não exige cura para acolher, que a comunhão vem antes, que o amor vem antes e que a pertença também vem antes. Sexto, criar espaços de fala e protagonismo. Então, pessoas com deficiência não são apenas tema, elas são protagonistas, elas têm voz e elas têm dons. O culto, o ensino, o serviço, a missão, tudo isso precisa ter espaço para a participação ativa delas. Aprender sobre teologia da deficiência também nos obriga a refletir sobre que tipo de Deus nós anunciamos. É um Deus que ama os fortes, os normais, os saudáveis? Ou é o Deus que carrega marcas no corpo, que viveu a dor, que conhece a limitação e que ama a humanidade como ela é? E ainda, que tipo de espiritualidade nós estamos ensinando? Uma espiritualidade do desempenho, da performance, da superação constante a qualquer custo? Ou uma espiritualidade da graça, da fragilidade, da interdependência e da mutualidade? A deficiência não é uma falha da criação. Ela é parte da diversidade da vida. E a igreja precisa ser o lugar onde essa diversidade, ela não só é aceita, mas é amada, é celebrada e acolhida como reflexo da beleza do reino de Deus. Se você chegou até aqui, obrigado. Esse tema é muito maior do que um vídeo pode dar conta. Mas se a gente puder sair daqui hoje com uma convicção, é essa: toda pessoa tem lugar no corpo de Cristo. Toda pessoa é imagem de Deus. E a deficiência ela não exclui ninguém do reino. Então, se você quiser caminhar junto, aprender, refletir mais, fica o convite. Se inscreve no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa ouvir isso. E se você é pessoa com deficiência, saiba que você é parte essencial desse mosaico e que Deus se revela também através da sua vida.